partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Durante muito tempo, aprender significava ouvir, copiar e repetir. Mas o mundo mudou e hoje, cada vez mais, conhecimento sozinho não basta. É preciso criar, resolver problemas, trabalhar em equipe, testar ideias, errar, recomeçar. Talvez uma das perguntas mais importantes da educação atual seja: como preparar jovens para profissões que ainda nem existem? Segundo o Fórum Econômico Mundial, cerca de 65% das crianças que hoje estão na escola poderão atuar lá no futuro em profissões que ainda nem surgiram. E entre as habilidades mais valorizadas para os próximos anos estão justamente a criatividade, o pensamento crítico, comunicação, trabalho em equipe e capacidade de resolver problemas. Por isso, cada vez mais as escolas buscam experiências que aproximam os estudantes de situações reais, onde aprender não significa apenas resolver e absorver um conteúdo, mas transformar conhecimento em ação. E para abrir o programa de hoje, eu trago uma reflexão de Paulo Freire, que diz o seguinte: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza Movimento Rio Grande, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia, Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria, Tenondé, Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui e CDL Santo Ângelo, fortalecendo quem empreende, valorizando o comércio local e criando conexões que ajudam empresas a crescer. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar de educação, de empreendedorismo, de criatividade, protagonismo juvenil e uma da experiência que transformou uma observação simples do cotidiano em uma oportunidade de aprendizagem. E para essa conversa eu recebo aqui nos estúdios o professor Emitério da Rosa Neto e os estudantes, a estudante, na verdade, envolvida aí no projeto Tatandi, a Laura Guer, que é diretora de sustentabilidade da empresa, que é um projeto desenvolvido através da metodologia da Junior Achievement da Escola da URI. Professor e Laura, sejam muito bem-vindos ao Cafezinho Missioneiro, um prazer recebê-los aqui. Sabem que as pautas de quarta-feira são muito especiais para mim. Eu sou uma futura professora, se Deus permitir, né? E as quartas-feiras sempre me empolgam. E as segundas também, que é dia de empreendedorismo, assim, é um dia que eu gosto bastante de conversar. E aí juntar as duas coisas, então, né? Então me deixa bastante empolgada, fiquei muito feliz, né? Quero agradecer aí o nosso parceiro Zuco, né? Que nos fez essa ponte aí, esse contato. Um abraço pro Zuco. E eu quero começar pelo senhor, professor, para o senhor explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é a Junior Achievement, né? Qual que é a proposta desse programa dentro das escolas, como que funciona? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. O programa Junior Achievement, né? Ele já vem aí há muitos anos sendo desenvolvido e aqui em Santo Ângelo, vamos dizer assim, quem está na frente, na linha de frente, né? É a Agir, né? O Zuco, né, ele tem uma parceria muito grande. Ele teve um período, não sei com exatidão agora qual foi o período de tempo, em que o programa não foi desenvolvido, mas aí ele, com auxílio de outros empresários, desenvolveram a startup, no mesmo molde, né? E a Agir, ela dá um suporte muito, muito grande, né, aqui em Santo Ângelo. E esse programa ele é desenvolvido em vários municípios do estado, né? E aqui chegou até a escola da URI e o nosso diretor, Cristiano Weber, né, ele topou a ideia, né? Conversamos e aí eu disse para ele: olha, né, eu sou peão, né? Vamos dar ali, eu sou parceiro aí, claro. Né? E aí ele nos dá todo o suporte, né, institucional e em parceria então da Agir, né, de outros empresários, né, o Zuco, o Eric, o Júnior, o Douglas, que nos acompanha, né, nas jornadas. Então ele está sempre junto conosco lá, colaborando, né? Então nós auxiliamos, né, os alunos, mas nós não fazemos, assim, entre aspas, nada. Tudo é feito por eles. A gente só dá alguns pitacos ali, né, questionamentos, mas é eles que decidem, é eles que criam, é eles que apresentam, é tudo com eles, né? A gente fica ali, que nem eu brinco assim, a minha missão é não estorvar. E colaborando dentro do possível, né, com eles, e incentivando, né, chamando eles para
para participar, desenvolver as atividades. E a Júnior, ela permite isso, né? Para quem segue, né? Para quem procura conhecer a realidade dos outros municípios, outras escolas envolvidas, a gente percebe assim uma interação muito grande, né? De todos os estudantes, e independentemente do que é produzido, né? Então, no nosso caso aqui, há um produto, né? Que depois a Laura vai comentar melhor. Mas tem diferentes produtos. E Sim. todos os produtos são muito legais, eles são pensados, então, assim, justamente com um foco para resolver um problema. Sim. Né? E dentro, né, do contexto que é desenvolvido, eu particularmente acompanhando, eu fico bem empolgado, assim, porque eles desenvolvem aquilo que foi trabalhado, claro, guardar as suas devidas proporções, que é mais rápido, né? Em sala de aula, tem coisas assim que a gente consegue, né? Que aí eles vão percebendo e conseguem desenvolver. Bem bacana. E que não tem como não ter essa transversalidade, né, professor, da questão do empreendedorismo com todas as outras matérias, né? Eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo e de uma mente empreendedora, a gente consegue utilizar esse comportamento empreendedor independente da área que a gente atue, seja estudante, seja empreendedor, de fato, né, tendo um produto ou não. E essa transversalidade é muito legal. Eu sou encantada com essa coisa da visão empreendedora, né? E quando a gente traz isso para a educação, a gente fala muito desse futuro, né, professor? Né? Da gente estar educando jovens e desenvolvendo jovens, né, para um futuro que a gente tem uma noção de como vai ser, né? Mas a gente não sabe, né, exatamente, a gente está construindo ele hoje. O que o senhor imagina que seja esse futuro pelo qual a gente educa os nossos jovens dentro de sala de aula hoje, professor? É interessante porque com a turma da Laura, que é a turma do 2º ano, né, eu trabalho na escola Ciências, né, minha formação é Biologia, e do 9º ao 2º ano do ensino médio, eu trabalho também em empreendedorismo criativo. Ah, que legal. E aí tem várias situações que são propostas, né? A questão de ferramentas de gestão, né? 5W2H, ciclo PDCA. E eles são instigados a desenvolver, né? A resolver alguns desafios. Né? Coisas assim simples. Eles têm que criar material, eles têm que justificar o porquê de algumas escolhas, mas tudo assim bem, de forma assim, com um prazo no máximo de 1 mês para desenvolver, né? Mas que já permite eles ter uma ideia, né, de criação, de justificar as escolhas, né? E justamente nas quartas-feiras que eu trabalho com a turma do 2º ano, o tema que nós estamos desenvolvendo agora é sobre profissões do futuro. Ah, que legal. E porque se fala muito assim, as profissões do futuro, né? Até um dia eu brinquei, a profissão do futuro, manobrista elevador, né? O que vai ter, né? O que vai ser a profissão do futuro? Porque muito se debate sobre isso. Sim. Né? Mas o que se percebe, que independentemente da profissão, e isso é que muitas organizações estão buscando, é que a questão da habilitação técnica é o mínimo hoje. Sim. Né? O indivíduo precisa ter empatia, saber, né, ter um bom relacionamento intra e interpessoal, ser criativo, comunicativo, né? Então são habilidades que ele não encontra muitas vezes dentro de uma sala de aula. Sim. Isso é proporcionado, mas é com situações que eles têm que desenvolver com atividades, ações práticas, né? Sim. E dentro do programa, então, de empreendedorismo criativo, dentro da escola, da URI, nós procuramos desenvolver isso aí, né? Então, que nem agora, a turma do 2º ano está desenvolvendo essa atividade. Então, assim, eles têm uma área de conhecimento que eles querem seguir. Quais são as chamadas profissões do futuro dentro dessa área? Aí eles têm que pesquisar sobre ela, apresentar. Aí já vem a questão da oralidade, que hoje é muito importante você saber. Todo mundo sabe falar, né? Tá ali, sabe falar. Mas assim, como se expressar diante de um público. Uma coisa é você falar para um grupo de pessoas que você conhece. Quando você sai desse grupo, se você sai daquela tua área de convivência, o teu nicho de atuação, já dá um certo temor, né? Que é normal, faz parte. Normal, mas sim, é importante se permitir essas questões, né? E a gente percebe que os alunos, eles vão evoluindo nesse quesito. E estar acompanhando particularmente o desenvolvimento da empresa, né, que eles criaram, foi muito legal. Está sendo muito legal. E a gente está se encaminhando para o final
E eu já estou sentindo falta. Porque Novos virão. A gente, assim, se envolve, né? Claro, imagino. E quer, assim, às vezes até mais que eles, porque a gente sente assim, podia fazer, mas é deles, é eles que precisam, né? Sim. A gente tem que se segurar para não fazer não o papel invadir exatamente. Ali, né? Mas a proposta é essa, né? Sim. Desafiar, né? Para permitir, né, desafios. Então hoje, né, eu lancei para eles um desafio, né, dentro da disciplina, que é uma competição que envolve outras escolas que também trabalham, né? Então dentro do grupo ali que nos assessora, que é o Ideaton, que está focado também dentro desse resolver, né? Procurar então apresentar uma alternativa para resolver escolhas profissionais. Sim. Né? Aí já teve um grupo legal. ali que se manifestou que quer, né? A Laura faz parte, né? Aí, então, assim, eles vão concorrer com estudantes, né, de outras escolas do Brasil inteiro. E eu fico bem contente, porque, assim, tu lança a ideia, né? E aí, se eles querem, daí eu vou ajudar. Claro, né? claro. Se não quer, tudo bem, tu vai fazer outras ações, mas daí, assim, o incentivo a gente precisa dar, né? Sim. E é o que eu procuro fazer dentro dessas atividades aí. E a gente vai colhendo os frutos. Isso é muito legal. Que legal. Eu fico encantada, e principalmente quando a gente vê, né? Que idade tu tem, Laura? 16. 16 anos. Então, assim, eu imagino, professor, a sua felicidade, né? E o quanto que isso enche mesmo de orgulho quando a gente vê as coisas acontecendo, né? E essa visão, né, dele se ampliando. Eu gosto muito de dizer que é dessa coisa da zona de conforto, a gente vai, na verdade, aumentando a nossa zona de conforto, né? Sentindo confortável em outros lugares, como essa questão da oralidade que o senhor trouxe, né? É muito legal. E, assim, o que muda na sua visão quando o aluno, o professor, sai dessa coisa dessa escola mais tradicional que, né, o professor tinha lá um papel de repasse mesmo, né? O aluno copia, enfim, decora, faz a prova, né? Que é bastante tradicional, mas não é tão antigo. A gente não está falando de uma coisa tão de passado, né, professor? Mas a URI é totalmente inovadora nesse sentido, a gente sabe disso. E na sua visão, o que muda quando a gente tira o aluno desta sala de aula tradicional e coloca nessa sala de aula que permite, então, que o aluno desenvolva habilidades que vão fazer total diferença para ele ali na frente? É algo assim que a gente pode diferenciar, né? Tem literalmente o antes e o depois. Sim. Porque aquele aluno que se permite, né? A gente respeita as individualidades, claro, né? A gente não fica forçando nada, mas aquele aluno que se permite, que busca o desafio, a gente enxerga, assim, uma mudança tremenda, né? Porque ele interage, ele promove, né, o conhecimento dele, ele conhece as habilidades que ele pode desenvolver. Porque dentro dessas dinâmicas que são feitas, o que a gente consegue reconhecer? Bom, tem aqueles alunos que têm um papel mais de liderança. Tem aqueles que eles conseguem executar melhor as tarefas. Tá? Então, ele sabendo reconhecer no que ele é bom e no que ele pode contribuir, né, tudo vai funcionando de uma forma mais eficiente. Vai encaixando, exatamente, né? Vai encaixando. Porque a gente tem, né, estudantes assim que têm um perfil. Sim. A gente saber reconhecer, né, esse perfil. Então, não adianta, de repente, tem lá uma figura que ela não consegue se expressar, mas se deixá-la no trabalho manual, ela vai fazer algo fantástico. Sim. Então, não dá para exigir além. Tem um limite. Até aquele ponto eu consigo e depois... Então, eu tenho que dar ferramentas para ele conseguir desenvolver aquilo que ele reconhece que é bom e que ele faz muito bem. Perfeito. Né? E isso é muito interessante porque esse grupo que está trabalhando, eles são 22, né, Laura? Vocês são entre 22, né? E alguns não quiseram participar, né? Bem tranquilo, ninguém é voluntário. Mas eles pegam junto, né? Eles trabalham, desenvolvem as atividades. Aí tem o pessoal da produção, né? Aí tem o pessoal não quero invadir a fala da Laura depois, da sustentabilidade. Cada um no seu quadrado, mas todo mundo trabalhando. Então, um, né, faz as atividades aqui, ajuda o outro. E tem coisas que às vezes não dá certo, que faz parte da empresa. Lógico. Né? Porque isso não é um mar de rosas, né? Não vai funcionar sempre tudo às mil maravilhas. Sim. E eles vão debatendo, chegam num ponto em comum, veem o que está certo, melhorar aquele aspecto, o que está errado, corrige o erro para poder evoluir. E eles vão crescendo.
Que legal. Né? É muito bacana, né? Então, assim, eles colocam metas, eles atingem metas, quando não atingem as metas, o porquê que, né, aconteceu aquilo ali. Então, isso é muito... PDCA. E isso faz parte de um amadurecimento. Claro. Né? E a escola nos permite isso, né? A equipe diretiva, a coordenação, né? Às vezes a gente apresenta algumas ideias, eles, né, topam, né? Então, um exemplo que envolve um pouco assim de empreendedorismo, né? Eu também trabalho projeto de vida, né? Então, os estudantes, nossos estudantes do ensino médio, eles têm a oportunidade de ir acompanhar uma aula do curso de ensino superior que ele tem mais afinidade. Ai, que legal. Entende? Então, daí depois eles têm que acompanhar e apresentar essa aula, um relatório. Então, ele tem que elaborar uma apresentação, apresentar para a turma, né? Prestar conta. Exatamente. Então, ele tem que desenvolver aquilo, ele tem que criar. Então, ele faz uma pesquisa inicial, né? Então, vamos supor, eu quero a área de humanas. Quais são os cursos que tem? Tá, tem direito, administração, ciências contábeis. Tá, eu quero ir para observar uma aula do curso de direito. Aí ele vai lá, observa, ele conversa com o coordenador, aí ele tem que ir. Que legal. Aí eu só lancei a ideia. Eles conversam com o coordenador, antes disso, eles pesquisam o curso, aí eles conversam com o coordenador, eles dizem que querem acompanhar aquela aula, aí a agenda deles comporta aquele horário, ele vai lá e acompanha aquela aula, depois ele vem e apresenta. Então, desde o primeiro ano isso vai sendo feito. Então, às vezes uma aula, 2 não é suficiente para te tomar uma decisão, mas te permite abrir a mente no sentido de ver se realmente é aquilo que você quer. Se, de repente, não me identifiquei, vou observar um outro curso depois. Então, eles vão fazendo isso daí, na hora que eles trazem os relatos, é muito bacana. Claro. É muito positivo, porque a gente vê assim que ele teve satisfação, porque é algo que trouxe mais significado, né? Para a ação que ele está desenvolvendo. Nada substitui a vivência, né, professor? Quanto é importante isso e quanto evitaria também tantos inícios de curso. Eu estou na quinta graduação, essa eu vou finalizar. Mas eu comecei 4 cursos antes desse, que chegou lá no 3º, 4º semestre, não é isso aqui. Bora começar outra coisa. Então, quanto que é importante isso a gente entender. Agora, o aluno, a gente percebe o quanto que essa sala de aula tem mudado para o aluno, mas também para o professor, né? O professor de antigamente não é nada parecido com esse que eu estou ouvindo falar aqui, né? Agora, então, para vocês também, enquanto mestres, isso tem sido uma sala de aula mais desafiadora também, né? O professor exige muito mais uma mudança de postura, com muito mais criatividade também, buscando outras coisas. O que o senhor imagina que vai ser esse professor do futuro também? E essa pergunta é minha, tá? Eu acredito assim, eu já estou há 18 anos né, na escola. E eu acredito, né, que eu estou melhor do que estava lá em 2008, quando comecei. Sim. E é uma tarefa que nos exige constantemente. Sim. Por conta que são cada ano, né? São alunos, é um público diferente. Por mais que sejam alunos que você já tenha trabalhado, mas ele passou por um ano com vivências diferentes, daí veio férias, outras vivências, ele chega com outros questionamentos, com uma outra visão, né? Às vezes a gente tem assim, que a gente brinca, tem um aluno que é mais tinhoso num ano, depois no outro ano ele está mais centrado. Porque isso passa por experiência, por vivência. Ele teve lá, de repente, um estalo que, né, eu preciso, né, me concentrar, melhorar em algumas ações. Então, isso faz parte do nosso universo e a gente nós vamos nos moldando dia a dia com relação a isso. Sim. Né? Então, aquela ação que antes, como você comentou, né, de apenas trazer a informação, encher o quadro, passar atividades, aquilo ainda existe, é importante, eu ainda vejo que é importante, é necessário, e por mais avanço da tecnologia que a gente tem, a gente precisa voltar a algumas, entre aspas, ações rudimentares, que é a escrita. A questão humana, né, precisa ter, mas assim, a gente precisa também estar atento a essas novidades que chegam, e os alunos, eles são mais velozes que nós. A gente precisa acompanhar isso aí e entender qual que é a demanda deles, quais são as dúvidas deles, né? E aí, dentro dessa proposta, eu, assim, procuro estar melhorando, né, a cada dia. E um dia eu falei bem claramente para a turma, né, da Laura, né, do 2º ano,
Vocês podem não gostar disso que está sendo desenvolvido aqui. E não tem problema, para mim está tudo bem. Só que vai chegar um momento que vocês vão enxergar que isso aqui tem uma importância, né? E é normal, às vezes a gente não dá importância para aquilo que é feito no momento, né? E ainda hoje, né, professor? E isso faz parte. Adultos, isso ainda acontece. Isso faz parte. Mas é o meu papel procurar desenvolver isso com eles. Sim. Porque quando chegar esse momento, aquele dia lá, né? Então, pelo menos o mínimo eu estou buscando fazer. Claro. Né? E também vai do questionamento deles, né? Quanto mais provocado você for, bom, o grupo está me exigindo, o trabalho está me forçando, eu tenho que pesquisar mais. Porque se eu ficar só no básico, não funciona. Né? Não funciona. Então eu preciso, né, achar ferramentas aí para poder disponibilizar o máximo de conhecimento possível para eles. Claro, né, tem dias que você consegue de uma forma mais eficiente, outras nem tanto. Mas o que é normal. Normal. Mas é essa mudança que a gente enxerga hoje, né, dentro do perfil, né, do profissional, do professor em sala de aula, ele é muito desafiador, como sempre, mas hoje eu vejo assim, que essa questão do lado mais humano, social, está mais evidente. Sim, sim. É. Zero medo de ser substituído por uma IA, né, professor? Não. Eu via muito dessas perguntas logo que surgiu e alguns professores se questionando e eu conversava isso com a minha coordenadora do curso que eu faço licenciatura da computação. E daí eu disse, prof, mas nunca que os mestres serão substituídos. Não tem como substituir um professor. E ainda mais quando é um professor dedicado, enfim, que a gente percebe e a gente se inspira, né, em vocês nesse sentido. Professor, agora são 13h25, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo, uma pausa rápida aqui no cafezinho. Hoje a gente está falando sobre educação, empreendedorismo, protagonismo juvenil através do projeto Tataindi. No próximo bloco a gente vai saber como que nasceu essa ideia, a criação do produto, os desafios desse processo e o caminho entre uma observação simples e uma solução prática. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar, Tenondé, Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições de taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes de plantar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar, acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira, a cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos
Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13 horas e 29 minutos, a gente está de volta no nosso cafezinho da tarde. Hoje a gente está falando sobre educação, sobre empreendedorismo, protagonismo juvenil através do projeto Tataindi. Agora a gente vai saber um pouco com a Laura, que é a diretora de sustentabilidade do projeto, como que essa ideia nasceu, sobre a criação do produto, sobre todo esse processo, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. E aí, Laura, tudo bom? Tudo certo? Que amor! Para quem tá assistindo de casa, tá vendo, né, que a Laura é uma boneca, mas se vocês que estão nos ouvindo aí, a Laura Gerck, diretora de sustentabilidade do projeto Tataindi. Bom, vamos falar do projeto então, Laura, né? Como que surgiu essa ideia do... Antes, tem uma pergunta anterior. Quando tu começou a ouvir tudo isso que o professor trouxe, né, dessa ideia da Junior Achievement, enfim, o que tu sentiu? Por que tu quis participar? Bom, no início eu não pensava em participar. Só que daí minhas amigas foram indo e eu pensei, pode ser uma oportunidade. Sim. Então, tipo, quando eu entrei eu vi, nossa, se eu não participasse eu ia sentir FOMO, como a gente diz hoje. Ai, adoro. Adoro os jeans e eu adoro eles. FOMO. Verdade. Explica para os ouvintes o que é FOMO, Laura, por favor. FOMO é a sensação de, tipo, tu vê teus amigos fazendo outra coisa e tu não tá fazendo. Sim, daí isso é a FOMO. Gírias da nova geração atualizadas neste momento aqui no cafezinho. Né? E aí, tu achou que foi legal, enfim, achou que valeu a pena. Eu achei uma experiência, assim, que eu tô encantada. Eu cheguei e falei pra mãe, nossa, tô muito feliz, porque ano passado, acho que o professor Emitério deve lembrar, eu era uma aluna muito tímida. Tipo, eu tinha entrado na escola, então eu era toda quietinha. Daí eu percebi que, tipo, esses dias eu fui apresentar um trabalho e a minha amiga falou, nossa, ano passado ninguém imaginava que tu ia falar assim. Então acho que a Junior trouxe isso, porque a gente teve que fazer o protótipo dos produtos lá. Sim. E eu fiz o meu produto, eu defendi, tipo, de uma forma que eu nunca pensei que eu ia conseguir falar em público, assim. Então, assim, pra mim, foi algo maravilhoso. Que legal, que lindo te ouvir falar desse jeito, porque é bem aquilo que a gente falava aqui no primeiro bloco, né? Aumenta a zona de conforto, agora é mais um lugar onde tu se sente confortável. Isso. E a partir de hoje, você como diretora de sustentabilidade está aqui representando a tua empresa, mais uma zona que tu vai se sentir confortável, que é dar entrevista no rádio, não é, Laura? Que máximo isso. Agora vamos falar então do projeto. Como que surgiu a ideia do produto? Bom, a gente teve que fazer uma lista com vários problemas. E tinha até alguns problemas engraçados. Eu lembro que teve até um que os guris colocaram de problema para arremessar no basquete e a gente ficou dando risada. Mas teve alguns problemas que era mais útil. Então, daí a gente foi eliminando problemas e deu que cada grupo ficou com um problema. Daí foram feitos vários protótipos. Teve mini horta, teve cheirinho de geladeira. E daí teve a vela repelente. E daí foi que a gente achou que mais ia ter vendas. Então, nosso primeiro protótipo, ele nem teve que tem uma cera verde em volta dela, porque no início a gente nem pensou tanto nos 400 anos das missões. Sim. Mas quando foi escolhido a vela, a gente pensou, agora tem os 400 anos das missões. Isso vai dar um super impulso para o nosso produto. Que daí a gente pensou trazer a erva mate, que é uma coisa missioneira, a nossa cruzinha de pingente, que eu acho que dá um super significado, e o nome também. Sim. Eu achei bem legal quando tu fala assim, que vocês trouxeram vários problemas, porque eu acho que é bem importante a gente reforçar o processo, né, de desenvolvimento. Porque assim, muitas vezes o empreendedor, ele inicia eu tive uma ideia. E fica fixo naquela ideia. E se a tua ideia ela não resolve um problema, ela é só mais uma ideia no mercado, né? Então, é legal, né, que o projeto, ele traz exatamente um processo de criação e desde essa questão do entender se aquilo resolve ou não, se esse problema, se essa solução, ela vende ou não, porque às vezes resolve, mas também não vende, né? Esse problema dos mosquitos, foi isso que vocês observaram? Onde que surgiu esse problema? Que tipo de problema exatamente vocês estavam resolvendo? Se eu te contar, vai ser uma história engraçada. Quero ouvir. Porque a minha amiga, ela tinha dormido, e ela falou, nossa, eu dormi com ar, e eu acordei cheia de picadas de mosquito. Daí eu falei assim, vamos fazer uma vela repelente. Daí elas olharam assim pra mim, eu falei, gente, eu já fiz lá no sítio, eu acho que é super legal.
Sim, sim. E quando tu é diretora de sustentabilidade, né? Sim. O que tem a ver, ou como assim é uma opção sustentável? Por que é uma solução sustentável esse projeto de vocês? Uma coisa que a gente tem que pensar, a nossa geração tem que ter ciente que a gente precisa cuidar do nosso mundo. Que Sim, a gente, que é finito, né, Laura? Nós precisamos ter essa consciência agora. Então, quando veio a proposta de ser diretor da sustentabilidade, eu até me assustei, mas graças a Deus tem o professor Miter que me ajuda muito nessa parte. E a gente sempre tenta fazer ao máximo. Tipo, a nossa embalagem, a tampinha dela é feita de saco de batatas. Que isso já é algo, tipo, ia ser um lixo, mas a gente transforma em uma coisa bonitinha. A gente também utiliza a cera de soja, que ela é menos poluente para o meio ambiente. Então, tipo, todo o papelão das embalagens que a gente compra os potinhos, a gente leva para reciclagem. Então, a gente tem todo esse cuidado porque a gente sabe que a gente precisa ter isso na nossa vida. Sim. Que é a consciência dos resíduos que a gente produz. Claro, que não tem botar lixo fora, né? Não existe fora. A gente precisa sempre de achar um melhor lugar para ele, melhor final para ele. Exato, que importante essa visão de vocês, Laura. Agora, assim, como é que vocês chegaram no produto em si? Né? O que tu falou da resíduo de soja? E daí o que mais? Tem citronela, tem algumas outros ingredientes? Tem essência de citronela e cravinho. Aham. Como é que vocês chegaram nessa conclusão que era isso? Que tipo de pesquisa vocês fizeram? Bom, a gente fez algumas pesquisas e, como eu falei, lá no meu sítio eu já tinha feito uma vela só com citronela. Então, as minhas amigas que ficaram com esse negócio, com essa pesquisa das velas, pesquisaram mais, e viram que a essência é a melhor opção. Daí a gente adicionou cravo também, que ajuda a ter essa ação repelente maior. Ah, que legal, não sabia. A citronela já é bem conhecida, né? Mas o cravo eu não sabia. E aí tudo isso, quando vocês fazem, quando vocês documentam esse processo, como que é essa parte da documentação do processo, da prática do processo mesmo? Bom, a gente tem as planilhas, então tem planilha do financeiro, planilha da produção, planilha da sustentabilidade. Por exemplo, toda jornada, eu contabilizo o lixo e eu vou lá e anoto na minha planilha quanto de papelão teve. Então, cada área tem a sua planilha que contabiliza tudo lá. Sim. E que outras áreas vocês criaram na empresa, Laura? Bom, tem a área da produção, que acabou que a área da produção ficou meio dividida em duas, mas é uma área só. Que a área derrete a vela e daí vai lá para a área da produção das embalagens. Então, são duas equipes de produção. Daí tem a área do RH, que é os recursos humanos, que cuida do pessoal, de como tá indo, faz dinâmica também, para ter essa integração, né, para ser algo leve. Tem a área do marketing, tem a área da financeiro e da sustentabilidade. Acho que não estamos esquecendo nenhum. Das vendas. Vendas é junto com marketing. Entendi. Junto, Então, e aí, assim, cada um desenvolve a sua estratégia, vocês se reúnem, qual que é a periodicidade dessas reuniões, o que acontece nessas reuniões, se elas acontecem? A gente tem uma reunião cada início da nossa jornada, onde a gente fala, tipo, o que a gente tem junto com os advisors. E daí a gente fala, tipo, às vezes a gente tem dificuldades, daí a gente coloca ali na mesa tudo e vai conversando, principalmente com a questão das vendas, para ver como a gente vai fazer. Então, sempre tem essas reuniões e a gente vai colocando nossas dúvidas e se ajudando também. Então, é um processo de crescimento conjunto. Que legal isso. Porque eu posso... Por favor, professor. Porque assim, por exemplo, eles usam tesoura, né? Para fazer os recortes da telinha que fica em cima. Eles pagam aluguel por essas tesouras. Vamos supor, a Laura levou uma tesoura lá. Só que ela vai receber um aluguel por essa tesoura. Um aluguel é um valor, né, simbólico ali, mas eles precisam pagar. Porque a empresa, o funcionário lá, o colaborador, né, ele não vai levar de casa, ela vai ter que comprar. Então eles têm que pagar aluguel, pagar uma taxa de luz. Então eles vivem, né, toda de fato a empresa. E quando a Laura... Eu quero fazer justiça aqui a uma situação, porque a Laura, quando eu falei antes, né, eu estava falando dessa mocinha aqui, né, porque ela evoluiu muito no ano passado, né, e realmente ela não falava, assim, às vezes respondia, eu tô aqui, um presente, às vezes só levava a mãozinha. E o protótipo que ela apresentou foi um protótipo muito legal. Ai, que legal. Só que eles têm que escolher o protótipo. E daí, não é o protótipo da Laura, do Emitério, daí escolheu...
produto da empresa. Sim. Sim. E foi interessante que teve um grupo que apresentou o seu protótipo e na hora de escolher, do grupo votar, do grande grupo votar, aquele protótipo, o pessoal que produziu não votou nele mesmo. Porque eles enxergaram que o produto deles era legal, Sim. só que ia ter o quê? O tempo de produção, né? A pesquisa que é... Já caiu a ficha você compraria o produto. Então, eles fazem todo esse mecanismo. Que legal. Né? Então, isso é uma construção que é com eles. Que legal. E é muito legal porque isso hoje é um produto, mas lá na frente pode ser qualquer coisa, né? Qualquer área da vida para utilizar essas habilidades que vocês estão desenvolvendo agora. Mas antes tu falou, a gente tem dificuldades e a gente traz isso. Quais que foram as principais dificuldades, assim, que vocês enfrentaram, Laura? Eu acho que o começo foi muita comunicação. Porque quando a gente é um grupo bem unido, eu considero até. Só que daí um fazia uma outra coisa, outro fazia outra e acaba que não se comunicava. Então isso a gente teve que ajustar. A gente também teve que deixar todas as intrigas pessoais de fora, abolir isso, para que tivesse um bom negócio, né? Então houve esses problemas com a comunicação, também problema para preencher planilha no Excel, porque a gente nunca tinha visto isso, então a gente teve que aprender do zero, assim. Que legal, olha aí, ó, mas eu tenho para mim que comunicação é a palavra do futuro, tá? E a parte de gestão de pessoas, as tuas relações, teu RH, tua relação humana lá, relações humanas, é uma das áreas mais importantes, né? De qualquer empresa, independente do tamanho dela. Sem as pessoas a gente não faz nada, né, Laura? Como que tem sido para vocês esse crescimento, né? E quando tu olha lá para este início, com esses desafios aí, né, que vocês superaram e agora a empresa já mais alinhada, como que tu enxerga essa jornada de vocês? Eu acho que dá pra falar que a gente conseguiu evoluir muito, porque a gente conseguiu ver que a gente precisa ouvir o outro, que a gente precisa, um não tá fazendo do jeito que eu quero, mas a gente é uma empresa, a gente precisa que todos colaborem, então não dá pra ser 100% do meu jeito. Sim. Então acho que a gente realmente viu que a gente precisa ter essa colaboração e a empatia com o colega, sabe? De entender o dele também. Sim, o limite de cada um, né? Isso. Enfim, quanto que é importante isso mesmo. Agora, assim, além do produto, dessa questão do resolver o problema, a criação do produto mesmo, né? Vocês tiveram que criar uma marca, uma identidade, o setor de marketing lá deve ter trabalhado bastante, né? Para o setor de vendas também trabalhar. Como que foi essa parte do marketing? Sabe que essa é uma das partes que os novos empreendedores têm bastante dificuldade, né? Como que eu vou agora lançar isso para o mercado? Como que foi essa parte do marketing para vocês? Como a gente iniciou, né, com a ideia dos 400 anos das missões, a gente já tinha meio que uma linha que a gente queria seguir. Mas também foi uma ideia discutida em grupo. As meninas do marketing, cada uma fez a seu logo, como queria trazer, daí a gente foi discutindo em grupo, cada um foi adicionando, vendo que ia ficar melhor. Então foi em conjunto, daí a gente achou essa linha assim que a gente queria. Em algum momento vocês fizeram alguma pesquisa de mercado, algum tipo de questionário para trazer dados assim do futuro público de vocês para dentro do projeto de vocês? Sim. Antes da gente ter, lançar o produto, a gente fez uma pesquisa. Quem são os nossos... Quem que a gente acha que vai comprar? Onde que a gente acha que isso vai dar certo, sabe? A gente teve que direcionar, porque a gente tinha que ter uma visão de quem seriam os nossos clientes. Sim. Essa acho que é uma das partes também mais importantes, né, professor? É feito um Canva. Eles fazem um Canva Business. Que legal. E aí, em que momento vocês, né, reunidos lá com a equipe, vocês começaram a comemorar os primeiros ganhos aí da empresa de vocês? Eu acho tá funcionando. A primeira jornada foi, meu Deus, a gente tá fazendo isso mesmo. Que amor. Já foi muito feliz, assim. É claro que eu vou falar um pouco das dificuldades, porque o primeiro, como a gente fala, é o estralo, assim, todo mundo compra, é novidade. Mas aí depois a gente foi sentindo um pouco mais de dificuldade. Mas aí a gente vê que as pessoas agora, elas não compram, só porque é do fulano. Compram porque reconhecem o nosso produto. Então eu acho isso muito legal. Então eu acho que esse momento de tu ver que o teu produto, ele é reconhecido, ele traz muita felicidade. É uma virada
virada-chave, né? Isso. Ai, que legal. Olha só, agora já são 13h43, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no nosso cafezinho. Hoje eu tô recebendo aqui o professor Emitério da Rosa Neto, lá da URI, e os estudantes do projeto Taitendi, a Laura Guerck, que é diretora de sustentabilidade do projeto. No próximo bloco a gente vai falar um pouco dessa identidade missioneira que eles utilizaram, vamos falar de propósito, futuro profissional e os aprendizados que permanecem depois que o projeto termina. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A família aumentou e a casa precisa aumentar também? Realize com o consórcio do Sicredi. Com ele, você conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h48, a gente está de volta aqui com o nosso cafezinho da tarde. Hoje a gente está falando sobre educação, sobre empreendedorismo e sobre um programa da Junior Achievement junto à escola da URI, que resultou aí no projeto Taitendi. E agora a gente vai falar um pouco com a Laura Guerck, com o professor Emitério da Rosa Neto, lá da URI, a respeito deste produto, então, né? Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Bom, não é só uma vela, né, Laura? A gente está falando aí de todo um projeto, de todo um contexto, né? De uma resolução de problema. E esse nome é um nome muito legal, né? Ele significa ponto de luz em Tupi-Guarani. Por que vocês resolveram escolher esse nome? Bom, quando a gente estava fazendo o projeto da vela, vieram vários nomes, assim, uns bem aleatórios, uns com mais sentido, mas a gente parou e pensou, bom, nesse ano a gente vai estar comemorando os 400 anos das missões, então acho que colocar um nome que tenha a ver com isso vai trazer um significado ainda maior para nossa vela. Então foi aí que a gente começou a pesquisar, tipo, o que poderia ser, e a gente achou ponto de luz em Guarani, que é Taitendi. Então a gente achou que super combinaria com o nosso projeto, daí a gente acrescentou uma cruzinha missioneira,
a parte verde da vela, que é feita com erva mate. Então a gente acha que trouxe todo esse sentido e trouxe, tipo, uma representação da nossa cultura que a gente tem que cultivar, né? Porque a gente é a próxima geração, então se a gente não cultivar isso... É muito importante. Sabe que todas as quintas, Laura, a gente fala dos 400 anos aqui no Cafezinho, né? E todo historiador que vem aqui, arqueólogo, enfim, a gente acaba sempre trazendo da importância da geração de vocês se conectarem com a nossa história, né? Porque a gente tá aí preservando, né? Acho que esse ano dos 400 anos, né, professora, a gente tá descobrindo coisas que a gente não sabia, conhecendo história que a gente não conhecia. Então, tá sendo muito importante para toda a comunidade, independente da idade, né? Inclusive, a escola é responsável direta também, né? Por essa representatividade, né? Da continuidade da história. Mas para a geração de vocês, na minha visão, isso faz muito sentido, justamente por conta disso, né? A gente dar sequência à nossa história e fazer com que ela tenha, de fato, essa representatividade na vida do jovem também, né? Como é que foi para vocês essas descobertas, né? De saber que existe toda uma história, todo um contexto histórico que envolve a nossa vida, o nosso cotidiano aqui, né? As nossas tradições, o nosso chimarrão, enfim. Como que foi para vocês essa parte da descoberta mesmo, né? Da história? Bom, eu acho que sempre tem pessoas que são mais ligadas ao CTG, a essa cultura. Sim. E nós temos pessoas que não são tanto. Então, quando a gente trouxe essa união, eu acho que foi muito legal para todos. Sim. Porque tinha colegas meus que talvez não soubessem que esse ano seria os 400 anos das missões. Então, trouxe essa descoberta, esse conhecimento para todos. E aí, trouxe a oportunidade de a gente estar espalhando um pouco sobre isso. Tipo, Sim. Nós, jovens, estar espalhando um pouco da nossa cultura, que é importante para nós, né? Porque tudo que a gente vive é por causa dos nossos antepassados. Exato, né? É o que a gente herdou, né? E provavelmente que os nossos filhos, enfim, né? Os sucessores aí vão herdar. Mas essa combinação de unir lá a tradição, de unir essa identidade regional, de unir também a inovação, né? Porque vocês têm dentro de sala de aula um contexto que na minha época, né, quando eu tinha a tua idade, a gente nem passava por isso, né, professor? Nos meus 16 anos, nossa, quando eu fiz o ensino médio, a gente tinha uma sala de aula totalmente tradicional, enfim, né? Como que foi essa conexão do empreender com a solução do problema, com a questão da tradição, com a questão do regionalismo, com a questão dos 400 anos e trazer isso para dentro do universo de vocês, que assim, por que eu pergunto isso, Laura? Porque não é todo jovem que a gente vê, né, que tem esse interesse, que de fato se doe com toda essa intensidade para projetos assim. Então é muito legal ouvir de vocês o ponto de vista de vocês para esse trabalho. Bom, eu acho que o mais legal foi o fato da turma inteira, de uma boa parte da turma, tipo, topar e se envolver de cabeça. Porque não é tipo, é um projeto. A gente realmente, eu falo, todo dia a gente vive pela Tataindi. E não é obrigatório, né? Não, isso que é foi, importante tipo, a gente reforçar. Foi de nós querer, Sim. tipo, se envolver nisso. E acaba que vira algo, hoje tem que vender pra Tataindi, hoje tem produção da Tataindi. Tu vai num lugar que não tu vai, eu tô fazendo parte de uma mini empresa. Porque é um processo muito legal. E é uma oportunidade, porque maravilhosa. Tipo, imagina eu contar pros meus netos. Quando eu tinha 16 anos, participei dessa mini empresa. E ainda mais isso, que a gente trouxe esse nosso produto em homenagem aos 400 anos Sim. das missões, que é algo muito importante pra nossa identidade. Sim. E é muito legal a escola também, que nos deu total apoio, os professores, os diretores, deram essa liberdade pra gente fazer parte desse projeto, que é um projeto, assim, maravilhoso, Sim. que com certeza vai acrescentar muito na nossa vida profissional e pessoal também. Com certeza, com certeza. Aliás, eu quero aproveitar e mandar um abraço pro professor Cristiano, que também foi grande parceiro já aí, né? Ele vai lembrar. Eu já tive uma escola aqui na cidade também, então a gente já teve algumas coisas juntas lá. Um abraço, professor Cristiano. Agora tu falou, Laura, de uma coisa muito interessante, que é essa coisa do agregar para tua vida pessoal. O que tu entendeu
né, que tu falou um pouco da tua mudança do ano passado, como tu tá agora, o que tu descobriu a respeito de si mesma, assim, a respeito da tua pessoa, desta nova Laura, né, durante essa experiência? Que eu consigo falar. Que amor! Porque realmente, ano passado eu tinha muito medo com qualquer Sim. trabalho, até, tipo, com amizade, eu vim, tipo, eu era de pouco amigos, então esse ano eu tô amiga, tipo, de muitas pessoas, a gente vai lá na produção, claro que a gente faz tudo regrado, é uma empresa, mas tem um momento da gente conversar, leve, é dar gostoso. risada, assim, a gente acaba se misturando, assim, mais, porque não fica só aqueles grupinhos, como é grupos variados, a gente conversa com outras pessoas, até com os professores, assim, então é algo que eu descobri essa parte minha mais comunicativa, que eu não imaginava, porque eu vim de uma cidade pequena, então, tipo, eu até falava lá na minha escola, mas, eu conhecia todo mundo, então, ter essa oportunidade de falar, assim, foi algo que me acrescentou muito. Então, tipo, eu fico feliz, acho que os professores também notaram isso em mim, meus pais, então acho que foi algo que acrescentou muito, muito, muito em mim. Que legal. E antes desse projeto, o que tu imaginava pro teu futuro? E esse projeto mudou alguma coisa nessa tua visão de futuro, do que tu quer de profissão lá no teu futuro? Bom, eu sempre tive um interesse, porque eu sempre penso, profissão do futuro, tem que ser algo sustentável, então eu sempre pensei, então eu já pensei em engenharia ambiental, assim, mas hoje, tipo, eu penso talvez fazer a engenharia mesmo e ter essa oportunidade de trabalhar com materiais mais sustentáveis, assim, esse tipo de coisa, como a gente tá fazendo a Tata Indi. Eu mesma empreender, que era um negócio que eu não me vi empreendendo, agora eu já me vejo mais. E essa era a minha próxima pergunta. Como que tu e teus colegas enxergam o empreendedorismo antes e depois do projeto? O que era antes, quando se falava empreendedorismo pra ti? Eu acho que antes era algo tipo assustador. Meu Deus, criar uma empresa, como que a gente vai fazer isso? E acho que agora a gente já viu, é um bicho um pouco de 7 cabeças? É, mas a gente consegue, a gente percebe que a gente dá conta se a gente quiser. Então, acho que isso é transformador pra nós. Porque a gente percebe, nossa, a gente criou uma empresa, a gente tá vendendo um produto, a gente tá realmente acontecendo. Que legal. Porque o empreender, ele é, de fato, muito difícil, né? Eu acho que o empreendedor, principalmente quando é um empreendedor dessa forma, um empreendedor de produto mesmo, né? Porque existem várias faces do empreendedorismo, né? A pessoa pode empreender dentro da empresa que ela trabalha, ela pode ser um empreendedor social. Então, o empreendedorismo, ele aparece em várias versões na sociedade, mas o empreendedor, né, que vende, que cria produto, que vai para a linha de frente, é grande mesmo, mas quando divide, né, Laura? E com vários, quando se tem uma equipe que trabalha junto, a coisa fica gostosa mesmo, porque é gostoso a gente ver as coisas acontecendo, né? E hoje, se o projeto terminasse hoje, qual que seria o aprendizado que tu levaria pra tua vida desse projeto? Eu acho que aprender a falar foi algo que eu aprendi, aprender a defender minhas ideias, tipo, às vezes a gente escuta e a gente pensa, vou ficar quieta. Aprender a, tipo, dar a minha opinião. E eu acho que aprender o trabalho em grupo, tipo, aprender que eu tenho que ter paciência mais com o colega, que cada um tem seu ritmo. Então, acho que seria isso. Sim. Eu queria que tu deixasse o @ do produto da empresa de vocês aí para os nossos ouvintes, né? Para que eles busquem lá para comprar. Enfim, dá para comprar online também, tem post de venda, né? Fala um pouquinho disso pra gente, Laura. O @ da nossa conta no Instagram é Velas Tata Indi. É Tata Indi com Y. Isso, que eu ia dizer, isso aí. A gente fica de segunda e terças na URI, da 1 a 1h30 e das 5h30 às 6h30, lá vendendo velas. E a gente também sempre está tentando estar presente nos eventos. Daí a gente divulga muito isso no nosso Instagram. Então, sempre onde a gente vai estar vendendo, a gente divulga. Também pode nos mandar uma mensagem pelo direct, que a gente atende vocês lá, pra vocês garantir a vela Tata Indi, que eu garanto que vocês não vão se arrepender, que é um produto incrível. Além de estar apoiando um projeto maravilhoso. Sim, e sustentável. Sustentávelíssimo. Né, minha diretora? Professora, eu queria que vocês finalizassem com uma mensagem para a comunidade. Daqui a pouco, né, tem outros jovens aí que estão pensando, tendo ideias, mas ainda não acreditam nelas. O que vocês diriam para esses jovens? Se permita o desafio. Né? Tem aquela palavra, né, zona de conforto. Então, aquela coisa assim, eu particularmente tenho isso comigo. O não eu já tenho. Sim. Então eu vou procurar o sim. Então, assim, se eu não fosse buscar o sim, provavelmente talvez eu não estaria aqui hoje. Sim. Por exemplo. Que a minha jornada acadêmica passou muito por essa, assim, eu ter que ir buscar.
né? E eu tive muitas pessoas que me ajudaram nesse processo. E hoje eu me sinto realizado profissionalmente por estar ajudando, querer ajudar, né? Então, tem aqueles que não querem ajuda. Tudo bem. E aqueles que querem, aí vamos se dedicar, né? Que legal. E eu quero só fazer um parênteses aqui, Por bem favor, rapidinho, professor. né? Que todo o processo que eles desenvolvem, né? Então, eles tiveram que capitalizar a empresa inicialmente, eles venderam ações. Né? Que e legal. tudo com dinheiro físico. Né? Eles compram produtos do comércio local. Isso é difundido, né? Então, assim, o Zuco trouxe, assim, para eles, né? O pessoal importante, assim. Então, assim, tudo que eles compram é do comércio local. Todos legal. Os insumos, então, porque isso ajuda, né? A girar aqui dentro exatamente, a nossa economia. E essa geração, né? Ela que vai ser, assim, a mão de obra, vai empreender, vai trabalhar em empresa, assim. Eles precisam ter o domínio desse círculo de influência, né? Que perfeito. Professor, meus parabéns. Eu imagino o orgulho que o senhor deve sentir, né? E não é pouco. Muito. Parabéns pelo trabalho. Aura, parabéns pelo trabalho de vocês, pela empresa de vocês. Repasse parabéns para todo o grupo lá, tá? Uma pena que a gente não possa receber todos aqui, mas tu representou muito bem. Para quem há um ano atrás não falava, Laurinha, olha que linda, parabéns. Obrigada. Muito obrigada pela presença, mais sucesso ainda para o projeto e para vocês e para a empresa de vocês. Hoje a gente falou sobre educação, mas no fundo falamos sobre possibilidades. Porque ensinar não é apenas transmitir conhecimento, como a gente já disse, é criar oportunidades para que os jovens descubram talentos, enfrentem seus desafios e percebam que são capazes de construir soluções para o mundo ao seu redor. O projeto Saitandi mostra que quando a escola abre espaço para a criatividade, para a colaboração e para a ação, o aprendizado ganha significado. E talvez o maior resultado dessa experiência não seja apenas uma vela, mas jovens que saem dela mais preparados, mais para pensar, para criar, para liderar e para transformar. Nosso agradecimento aqui ao professor Emitério da Rosa Neto e aos estudantes que compartilharam conosco essa experiência. E o nosso agradecimento aos parceiros do Cafezinho, Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. E hoje, de forma especial, ao CDL Santo Ângelo, porque fortalecer o empreendedorismo também começa muito antes da abertura de uma empresa. Começa quando os jovens aprendem a observar problemas, criar soluções e trabalhar em equipe, desenvolvendo competências que vão ajudar a construir o futuro da nossa comunidade. Uma excelente quarta-feira, um excelente feriado a todos e até o próximo cafezinho. Tchau, tchau.